Quem aí consegue entender o que está escrito nessa placa? Quando eu cheguei aqui na China, eu me senti analfabeta. Eu não tenho espaço de trabalho aqui na China para minha área. Uma crise de identidade muito forte. Eu tive que aprender várias coisas do zero. É muito desafiador essa distância da família. Desafio para vocês. Outro desafio que eu tenho é a questão da comida, né? Estou no meio de um país onde eu não falo a língua. Quem eu sou agora, né? Nesse país que eu tô morando. Hoje eu quero contar para vocês os meus principais desafios morando aqui na China. Alguns não são especificamente sobre a China, alguns são relacionados a dificuldades que eu mesma tenho. Mas olha só que legal! Nossa, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Que legal, gente! Tá batendo reflexo aqui, mas dá pra ver direitinho. Acho que esses aqui não são de verdade, né? Deve ser decoração. Mas lá tem uns de verdade, lá no fundo, ó. 58 yuan, eu acho que é o inteiro, talvez? Ah, não sei, não consegui ler nada. Na verdade, um dos desafios que eu vou falar com vocês é justamente por isso. Olhem essa placa aqui. Quem aí consegue entender o que está escrito nessa placa? Quando eu cheguei aqui na China, eu me senti analfabeta. Eu vou gravar com a câmera virada para a rua para vocês verem o porquê que eu me senti analfabeta. Vocês podem ver que aqui é tudo em chinês. Nessa região que eu moro, muito mais porque não é uma região que é acostumada a ter estrangeiros. Então todas as placas são em chinês, comidas, restaurantes e tudo mais. Do outro lado também, tudo em chinês. Alguns ideogramas eu já consigo entender, mas são pouquíssimos. Mas a maioria eu não consigo entender e isso foi um desafio muito grande para mim. Eu tenho me esforçado muito com o chinês para tentar, pelo menos, pegar melhor o básico. Agora eu já consigo entender um pouco melhor, mas ainda está no básico, né? Meu outro desafio é que quando eu cheguei aqui na China, eu só falava português. Eu não sabia falar inglês. Foi um momento muito desafiador para mim aprender inglês aqui na China, porque os chineses eles não falam inglês, então eu precisei contar com a ajuda dessa minha amiga, Elisa, que ela tem um canal aqui no YouTube, muito bom o canal dela, inclusive, e com a Valentina, que é minha amiga italiana. E aí eu comecei quando eu cheguei aqui, eu não conseguia conversar com elas direito, era muito desafiador para mim, porque eu sabia muito básico do inglês. Enfim, com a ajuda delas, eu comecei a estudar em casa. Eu comecei a assistir muitos vídeos em inglês, com as legendas em inglês. Então isso acabou me ajudando com o inglês. Mas eu não sou fluente em inglês ainda. O meu nível de inglês seria o nível intermediário para avançado. E a questão de eu não ser fluente em inglês e não saber falar chinês, ela também me dificultou outras questões que é relacionada ao trabalho. Eu não tenho espaço de trabalho aqui na China para minha área. E tem um desafio que eu tenho uma certa dificuldade de falar, porque eu nunca sei se eu vou ser julgada ou acolhida por ter tido essas sensações, né? E tem a ver com o canal, inclusive. Antes de vir aqui para a China, eu era enfermeira, eu já falei isso em outros vídeos, né? Eu estudei muito para conseguir passar no concurso público e ser uma servidora pública, porque é um serviço que te dá mais estabilidade, te dá mais benefícios, tem plano de saúde, tem férias, 13º. E eu estudei muito para conseguir ter esse emprego. Eu tirei uma das primeiras classificações. E não era um trabalho qualquer, sabe, gente? Era salvando vidas, era vendo gente nascer, era vendo gente morrer. Todo atendimento de pré-natal, de puericultura, que é aquele atendimento da saúde da criança, eu fazia. Me vindo várias lembranças assim na cabeça, porque isso é uma coisa que mexe muito comigo. E aí quando eu cheguei aqui, tudo isso eu abri mão para vir para cá, para dar um apoio, né, para o meu marido, para o meu filho, e foi muito bom para nossa família, foi muito bom a nossa vinda para cá. A gente conseguiu realizar sonhos que iam demorar muito tempo para a gente realizar, conhecer lugares que iam demorar muito tempo para a gente conhecer, mas mesmo assim essa parte de mim, ela ficou meio que adormecida. E aí depois de uns 6 meses mais ou menos que a gente já estava morando aqui na China, foi onde eu tive uma crise existencial muito forte, porque eu nunca sonhei em ser uma dona de casa, eu nem gosto de serviço de casa, eu faço bem feito, mas não é porque eu gosto. E aí eu comecei a me ver, sabe,
essa não sou eu. Tive uma crise de identidade muito forte. Comecei, e aí eu pensei, bom, eu vou fazer uma aplicação para alguns trabalhos online, né, home office, no Brasil. Eu vou ver o que vai dar. Só que ninguém vai contratar uma enfermeira que mora na China para fazer um trabalho em home office no Brasil. E aí isso começou a me mexer comigo de um jeito muito forte. Eu pensei, vou começar a colocar algumas reflexões no LinkedIn, que é uma rede social para trabalho, né? Eu pensei, de repente, por lá surge alguma coisa para mim. E a realidade é que eu fiquei mais triste do que feliz. Porque eu comecei a ver várias pessoas recebendo promoção, fazendo cursos, mostrando as conquistas profissionais que tiveram, os resultados no trabalho que essas pessoas tiveram. E eu tava lá só como se fosse escrevendo coisas do meu passado como nostalgia. Isso começou a me deixar muito triste, sabe? E aí passei vários dias assim, com esse sentimento meio ruim, um sentimento de vazio, mesmo tendo tudo ao meu redor. Pensei, não posso viver assim. Cara, eu saí de uma realidade muito diferente da que eu tô vivendo agora, sabe? Já passei muita dificuldade na vida, muito pior do que essa. Não posso viver assim, eu tenho que dar um jeito nisso. E aí eu fiz uma conversa mental comigo mesma, isso foi muito louco. Porque eu ainda recomendei essa conversa mental consigo mesmo para outras pessoas e deu certo. Onde eu me imaginei sentada de frente pra mim mesma. Olha que loucura, gente. E eu pensei, tá, a tua vida não é mais aquela que tu viveu. Agora tu vai ter que elaborar outro... Não. Cara doido. Agora tu vai ter que elaborar outros planos pra ti. Pra tu poder, enfim, né, repensar o que vai ser da tua vida. Até me desconcertei agora, porque isso nunca tinha acontecido. O cara passou bem pertinho da câmera aqui, tem espaço pra ele caminhar. A questão de ter um canal no YouTube, ela já estava, né, pipocando na minha cabeça desde que eu vim morar aqui na China, desde que a gente decidiu vir morar aqui. Então eu pensei, veio a calhar, né, ou eu ia iniciar o canal. Só que quando eu iniciei o canal eu não sabia nada, eu não sabia nem editar um vídeo, muito menos colocar um vídeo no YouTube. Não sabia absolutamente nada. Então mesmo tendo o canal, eu não sabia nada. Eu tô aprendendo agora, gente. Tipo, coisas que eu nunca imaginei, sabe? Depois de ter feito uma faculdade, pós-graduação, ser concursada, tirando os primeiros lugares no concurso, eu tive que aprender várias coisas do zero. Olha só que lugar legal esse que eu tô passando aqui. É uma floricultura. Olha que lindas. Agora eu entrei aqui na loja, as gurias deixaram eu filmar e olha que coisa mais linda isso aqui. Wow, beautiful! Olha que lindo! Gente, olha só essas flores aqui, coisa mais linda que é. Eu não sei se essa é para funeral ou não, tá, gente? Mas tem muito dessas flores na frente de lojas novas. É uma prática comum aqui dos chineses colocar várias flores na frente de lojas que recém abriram para desejar boa sorte. Mas vamos ver por dentro como é que é, gente. Oh, gente, que legal isso! Tem árvore aqui. Olha essas orquídeas aqui. Vamos voltar para nossa caminhada. Uau, linda essa loja, eu adorei. Uau, eu喜欢这里. 喜欢这俩，现在直播吗？我不会说普通话。不会说普通话，你现在说的不就是普通话？ OK， 我说一点点。a little。再见，谢谢。挺好的。Ai, muito querido, gente. Deixa eu sair daqui, peraí. Gente, esses dias... Bye. Esses dias eu passei por essa loja, eu adorei ela, é muito legal. Vocês viram? Isso é o que eu sei falar em chinês. Acho que eu falei todas as palavras que eu sei falar em chinês agora. Mas bora continuar nosso papo, que eu até me perco, viu? Uma coisa que eu não abro mão é eu ir uma vez por ano pro Brasil pra ficar com a minha família. Muito também pelo Vicente, né? Porque ele precisa ter essa conexão com os avós dele, com os meus avós também. E isso é uma coisa que é até meio difícil de falar, porque é um dos meus desafios aqui na China. Não vou chorar. É lidar com a distância da família.
Porque a gente se sente desconectado às vezes. Mesmo tu ligando, tu fazendo chamada de vídeo, a gente não participa mais ativamente do dia a dia com a família, a gente não participa mais das organizações. Como que a gente vai fazer o Natal esse ano? Ou como a gente vai fazer a celebração da Páscoa? Ou aquela mensagem, tu vai vir no aniversário do fulano, do ciclano, sabe? Então a gente vive meio desconectado das reuniões familiares. Olha que aqui atrás é um hospital de medicina tradicional chinesa. Aqui eu consigo entender, porque tem uma placa em inglês. Eu nunca vi num hospital de medicina tradicional chinesa, mas aqui atrás tem, ó. E isso pra mim é muito desafiador, essa distância da família. Outra coisa também é um medo real. Acho que todo mundo que mora longe sente esse medo, que é se acontecer alguma coisa. Né? Se acontecer alguma coisa com a minha família ou com a gente, como que vai ser? É uma viagem longa da China para o Brasil. É uma viagem que, no mínimo, se tu for direto até São Paulo, de Xangai até São Paulo, tu vai levar pelo menos umas, 25 horas de viagem, se for direto, né? A senhorinha olhando ali. Se não mais. E é uma viagem cara também. É uma viagem que em reais seria em torno de 12 mil reais e de volta. Em dólares eu não sei muito bem, mas talvez, 2 mil dólares, talvez até mais. Mas é uma preocupação constante, né? E a gente tenta se manter conectada como pode. E tem a questão também que às vezes a gente tenta ligar ou a VPN não está funcionando direito. E aí a gente tem que dar um meio de se manter conectado. Mas isso é uma coisa que pesa, é um desafio de morar aqui na China. Agora eu vou mostrar no restaurante. Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu adorei. Eu vim aqui ontem com o Vivi. E é muito legal isso aqui. É uma comida bem típica aqui da China. Aqui tem vários sabores de wutong. Vários sabores. E o bom daqui é que tem em inglês, que facilita a minha vida, gente. Eu acho que eu vou pegar esse daqui, que é com camarão e ova de caranguejo, talvez. Deixa eu mostrar um pouquinho do restaurante pra vocês. Ali é a porta da entrada, né? Ali a menina fazendo os wutong. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? E ali já tem todos os wutong. Talvez eu esteja falando errado, mas é isso, gente. Fresquinhos. E aí depois eles fazem a sopa. Ou pode comer de outras formas, né? Aqui, por exemplo, mostra, ó, na sopa, que esse aqui foi o que eu pedi. Tem suquinho. Isso aqui eu não sei, parece ser uma carne de alguma coisa, não sei, gente. Não sei. Não sei, tá tudo em chinês, não entendo nada. Pode tomar água ou quente, ou fria, ou morna. Aqui tem alguns temperinhos que tu pode acrescentar na sopa. Aqui ficam os talheres. A minha sopinha de camarão e ovas de caranguejo, se eu não me engano, pelo que eu usei meu tradutor. E aqui veio a colherzinha e os paisa. Eu acho que é assim que se diz, que é os palitinhos, né? No Brasil a gente fala hashi, mas aqui tem outro nome. E bora lá comer. Uma delícia, muito bom. Eu vou falar meu desafio pra vocês. Outro desafio que eu tenho é a questão da comida, né? Mas a comida daqui ela é bem boa. Tem comidas diferentes aqui que a gente não tá acostumada, tipo cabeça de pato, pé de galinha, tofu fedido. Mas tem muita comida muito boa. Agora o meu desafio, ó, é isso aqui, ó. Não dá, simplesmente não dá. Como é que conseguem? Olha isso, fica escorregando. Porque isso aqui é muito escorregadio. Agora saí ali do local onde eu tive a sopa de camarão. Gente, nunca tinha tomado uma sopa de camarão assim. Mas vou seguir caminho para encontrar um café. Eu acho que tem um Luckin Coffee aqui por perto. E eu vou tomar um cafezinho ali e vou mostrar para vocês como é que é o café mais famoso da China. Inclusive parece que tem café que vem do Brasil aqui. Mas deixa eu contar. Olha, gente, tem 3 passos. Olha aqui, já é aqui, ó, bem pertinho. Ó, tem 2 cafés aqui. Tem o Luckin Coffee e esse outro café também.
e lá, ó, do outro lado da rua, um KFC. Mas voltando ao assunto dos desafios, vocês sabem que até a questão, assim, dentro do meu próprio casamento, isso é uma coisa muito comum de acontecer, as pessoas não falam, tá? Mas às vezes o casal, ele tem uma certa dificuldade de lidar com essa diferença, assim, da forma como o time trabalha, entende? Porque antes era nós dois trabalhando, era nós dois dividindo as tarefas de casa, as obrigações, né? E aí quando a gente chegou aqui, a carga de trabalho do meu marido, ela é bem intensa. E aí eu precisei ser, tipo, a base de casa, né? A base para arrumar as questões de casa, de resolver... E tudo isso no meio de um país onde eu não falo a língua. Então, para mim, foi também outro desafio. E eu sei que eu fui um desafio para o meu marido nos primeiros meses. Tanto é que ele me apoia muito no canal, porque o canal acabou me fazendo muito bem. Eu encontrei um novo propósito criando o canal. Eu já tinha explicado isso em outros vídeos, né? Mas mesmo assim, os motoboy aqui dando risadinha. Mas mesmo assim, foi bem desafiador pra mim o começo do canal, porque eu não sei nada de edição, enfim, nada, eu não sabia nem mexer nesse microfone aqui que eu tô usando, gente. Eu aprendi hoje, só pra vocês terem ideia. Então todos os dias eu tô aprendendo alguma coisa nova nessa nova vida aqui na China. E não é só em questão de língua e de cultura, né? Mas também em questões de eu mesma, quem eu sou agora, né? Nesse país que eu tô morando. Agora eu vi os guris aqui, os motoboys estavam dando umas risadinhas. Vocês sabem que essa questão da barreira da linguagem, até isso é uma coisa chata em mim mesma, sabe? Não gosto muito dessa parte de mim, mas eu sou muito desconfiada. E aí às vezes as pessoas estão dando uma risadinha e às vezes eu fico pensando, será que estão rindo de mim, sabe? Uma bobagem, né? Pode ser que estejam, mas, né? Quem se importa? Aqui o Looking Coffee. Ó, vamos ver o que tem de bom ali, gente. Agora eu tô aqui escolhendo, né, qual que eu vou pedir. E eu vi que tem eu não sei se é chá ou é um suco de amora com maçã e tudo mais. Eu vou pegar. Pessoal, aqui tô olhando. Esse é o Looking Coffee. E aí eu pedi por aqui. Saí do Looking Coffee agora e olha, pela primeira vez aconteceu de não poder gravar num lugar. Vocês acreditam num negócio desses? Pior é que é um lugar super legal. Peguei acho que é um suco ou um chá de amora, algo assim. Mas aí eu tava gravando ali a partezinha ali que eu consegui mostrar pra vocês um pouco. A menina me abordou e falou que não podia gravar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, caminhando aqui por essa rua, mostrando um pouquinho, né, dos restaurantes e dos lugares que eu acho. E não esqueçam de deixar um like, deixar um comentário, vai ser muito importante pro canal, né, que tá crescendo. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!